Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar uma coisa super atual. Eu tô aqui para falar de crise. Você tá num momento de crise? Eu tô falando não só de crise financeira, essa crise, né, que o país está passando, mas o que eu tenho observado e o que eu tenho visto nesses últimos dias é que muitas pessoas assim do meu convívio, inclusive eu mesma, estão num momento de crise. E quando eu falo crise, o que eu quero dizer com isso? Não necessariamente porque, veja, nós todos, né, temos o costume, o péssimo costume de classificar tudo o que nos acontece. Então, ao invés de ficar simplesmente com a experiência, entender, né, tentar acolher a experiência, aquilo que nos está acontecendo, nós tentamos não só modificar a situação, mas em primeiro lugar nós damos rótulos a tudo que acontece. Então existem coisas que eu considero boas e existem coisas que eu considero ruins. E a crise é uma das coisas que, assim, a grande maioria das pessoas considera uma coisa muito ruim. E na verdade, assim, no meu ponto de vista, o que eu tenho visto, as crises são algo muito positivo, porque na verdade elas são indicadores, elas são como se fosse uma bandeira vermelha levantada que está nos dizendo que eu estou pronto. Pronto para quê? Pronto para começar a questionar a maneira como eu tenho vivido até então. Pronto para perceber que as escolhas que eu tenho feito até então não estavam me trazendo a paz da mente. Então a crise é um momento em que eu me vejo assim, crise, e aí, né, assim, quando fala na palavra crise, a impressão que dá é que é uma coisa muito intensa. Ai, tô arrancando os cabelos, eu não sei mais o que fazer, eu tô querendo, né, chutar o cachorro, xingar a vizinha, xingar o cara lá do trânsito, e não é disso que eu tô falando. A crise, eu vejo assim como aquele momento em que as emoções estão vindo à tona, mas no entanto, o que eu tenho observado comigo é que eu não tento mais frear esse movimento das emoções, porque vocês já perceberam o quanto nós evitamos olhar para as nossas emoções? A gente está sempre ocupado fazendo alguma coisa, tem sempre alguma coisa lá fora que eu preciso olhar, que eu preciso resolver. E inclusive nesses últimos tempos, né, já que a gente está falando de crise, eu vejo que parece que eu estou o tempo inteiro apagando incêndios. Tem tanta coisa para ser resolvida, tanta coisa para se fazer, e aí quando não suficiente isso, parece que ou o meu roteiro ainda arruma mais compromissos, mais coisas que eu tenho que fazer, mais coisas que eu tenho que encaixar no dia, e aí parece que acaba me faltando justamente aquele tempo onde eu posso sentar e de repente simplesmente entrar em contato com aquilo que eu sinto. Então eu vejo assim, para você que está assistindo isso e que chamou a sua atenção o assunto, né, nessa questão de crise, e aí eu tô falando de crise emocional, crise mental, crise, aquele momento de desespero mesmo, sabe? No sentimento de que, nossa, eu fiz tanta coisa até agora, e será que eu não aprendo? Eu sempre volto e fico nesse lugar e tudo isso. Então assim, para acolher essa crença, porque eu acho que toda a nossa busca aí é no sentido de despertar. E veja, se a palavra é despertar, se a palavra é recordar de quem nós somos, então deveria ser algo natural, algo leve, algo para que nós estamos caminhando. Então eu vejo que a crise é justamente um chamado daquele ser lá, o nosso ser interno, o nosso ser divino que está dizendo, tentando dizer, falando, olha, existe uma outra maneira de olhar para o mundo, existe uma outra maneira de olhar para a vida, existe uma outra maneira de olhar para você mesmo. E aí nesse momento também, quando eu entendo que o meu caminho, independente do que eu faça, independente do que eu fale, do que eu pense, do que eu estudo, eu acho que assim, como o caminho é de despertar, ou seja, retornar para aquilo que você sempre foi, então ele é inexorável. Então assim, não existe nada que possa me impedir de ser aquilo que eu já sou. Então, pensa, se é a vontade do nosso Criador, se é a vontade universal, se é a vontade de Deus, seja o nome que você der a isso, se for da sua vontade, fizer parte do seu plano, eu acredito que faça parte do plano da divindade, da espiritualidade de Deus, fazer com que nós despertemos, assim, que essa é a nossa missão nessa vida, então, o que poderia ser contra isso?
E aí, nesse sentido, quando eu olho para trás e começo a entender as coisas que aconteceram na minha vida e que muitas vezes eu não entendia, né? E eu não tive a calma para olhar para aquelas coisas que aconteceram e esperar sentar para entender qual era a lição que eu tinha que aprender naquele momento. Então, quando eu consigo me serenar no sentido de que tá dando tudo errado, as coisas estão acontecendo, tô doente, bati meu carro, tô com problema financeiro, tô com problema de relacionamento, tô com vários problemas, tá tudo, o mundo tá desmoronando na minha cabeça, quando parece que as coisas estão dando super errado. Se eu conseguir simplesmente esperar a tempestade passar, porque vamos combinar, gente, se eu já quebrei meu pé, se eu já bati meu carro, se essas coisas já aconteceram, como eu posso ajudar a mim mesma mantendo a minha cabeça fresca, né? Então, assim, para você que tá no momento de crise, eu queria, assim, que, de verdade, que a mensagem que ficasse for, poxa, né? Que a mensagem fosse assim, puxa vida, então eu tô indo no caminho certo. Se eu estou em crise nesse momento, se eu estou questionando, e esse é o momento, viu, gente? Esse é o momento de questionar toda e qualquer crença, todo e qualquer pensamento que você mantém na sua mente. Isso é fundamental, né, para o caminho da felicidade, para o caminho da libertação, para o caminho do encontro com o amor que você mesmo é. Então, assim, esteja pronto, preparado para questionar toda e qualquer crença e para sentir o que quer que seja que esteja vindo à tona nesse momento. É bom, é isso, gente. Super obrigada mais uma vez. Namastê!